Vamos ler então, irmãos, do verso 21 até o verso 28. Vamos fazer uma leitura toda, né? Vamos ler toda a passagem, depois iremos tomando alguns apartes desta passagem. Diz assim: Jesus e os discípulos seguiram depois para Cafarnaum. Chegado o sábado, Jesus entrou na sinagoga dos judeus e começou a ensinar. Os que o ouviam ficaram muito admirados com o seu ensino, porque falava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Nisto, apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito mau, o qual, aos gritos, disse: Que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Viste aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: Cala-te e sai deste homem. O espírito mau sacudiu fortemente o homem, deu um grande grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que será isto? Outros diziam: Isto é doutrina nova, mas apresentada com autoridade, pois ele até dá ordens aos espíritos maus e eles obedecem. A fama de Jesus espalhou-se rapidamente por toda a região da Galileia. Deixa eu só fazer aqui uma pequena pausinha. Pois bem, a leitura nos apresenta, então, o momento em que Jesus começa a pregar, a ensinar, a entregar a sua mensagem no dia de repouso na sinagoga. Já tinha escolhido, né, como vimos na semana passada, já tinha chamado a pelo menos 4 dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Pelo menos 4 já tinham sido chamados por Jesus nesse momento. E ele se apresenta, então, para ensinar na sinagoga. Já fazia isto, seguramente já participava, porém, temos relatos, né, nos outros, em João, em Lucas também temos Jesus desde criança já participava na sinagoga, já tinha ensinado, já tinha lido, né, na sinagoga, já se expressava desde criança, já era identificado por aqueles que participavam dos ensinos na sinagoga. Porém, aqui há várias palavras que chamam bastante atenção enquanto ao ensino de Jesus. E é aí que eu quero focar a mensagem, e é aí que eu quero focar a exposição destas passagens. Que as pessoas identificaram neste momento que ele tinha uma doutrina nova. Uma doutrina nova, como assim? É a primeira pergunta que nós podemos fazer aqui. E tomar como foco para estudar um pouco acerca de Jesus a partir deste relato de Marcos. Jesus tem uma doutrina nova, mas é uma doutrina que ela é ensinada com autoridade e não como faziam os doutores da lei. E aí vem uma confusão, porque no nosso mundo pensamos que aquele que é doutor é aquele que tem autoridade. Aquele que é doutor numa matéria é aquele que verdadeiramente pode falar da matéria. Sendo assim, então pensaríamos que ou Jesus deveria ser um doutor da lei, ou deveria ter um ensino tão estupendo, tão maravilhoso, tão completo,
que era comparado com os doutores da lei e era colocado para aqueles que estavam a ouvir a sua mensagem, era Jesus e a sua mensagem colocada por cima desses doutores da lei. Ensina como quem tem autoridade. Isto reflete, obviamente, que havia um problema enquanto ao ensino dos escribas, identificado pelo próprio povo que estava ali a ouvir as palavras de Jesus. Isto é doutrina nova, mas apresentada com autoridade. Pois ele até dá ordens aos espíritos maus e eles obedecem-lhe. O povo observa que Jesus toma uma ação direta sobre este espírito, sobre este demônio, mas olha o contexto em que acontece. Na sinagoga, no lugar onde o povo se reúne para louvar a Deus, para fazer a leitura da palavra, lugar onde o povo se reúne. Lembremos que desde o cativeiro, né, o templo já não era mais utilizado de forma como foi estabelecido inicialmente. Agora, os judeus tinham a prática de se juntarem em sinagogas. E, bom, alguns escritos mostram, históricos, que estes grupos eram grupos, podiam ser grupos, inclusive, pequenos, a partir de 10, 12 pessoas, judeus, em qualquer lugar que eles estivessem, já poderiam começar a se juntar. E vemos como Jesus vai à sinagoga ensinar. Então, temos ali um grupo de pessoas que eram ensinadas pelos escribas, que eram ensinadas pelos mestres da lei a cada semana. E quando Jesus traz esta mensagem, antes de Jesus ter esse encontro aqui com este homem possuído, né? Possuído, Jesus primeiro está ensinando no seu livro. E o que ele ensinava? Pois bem, Marcos apresenta o ensino de Jesus nos versos anteriores, que a gente já viu. Quando Jesus começa a pregar, depois do seu batismo, nós vemos aqui que proclamava o evangelho e dizia: é chegada a hora, o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos pecados e creiam nesta boa nova. A mensagem do evangelho que foi identificada pelo povo como uma doutrina nova, mas era uma doutrina que não era somente a mensagem que Jesus acabava de ensinar na sinagoga, mas também era uma doutrina acompanhada de um poder manifesto no mundo material, no mundo físico. Um poder manifesto que mostrava em Jesus o que o próprio povo determina como autoridade, um ensino com autoridade. O que nós podemos ver aqui que o povo identifica como autoridade, então, é a prática da própria mensagem, ou seja, não é só uma mensagem de palavra, de letra, de religiosidade, é uma mensagem que é prática, é evidente. E aqui nós como dizia, né, tem muita matéria aqui para a gente estudar a partir deste texto. Nós poderíamos, por exemplo, nos questionar acerca qual era essa doutrina, onde está essa mensagem clara que a gente possa mapear ela e poder identificar. Pois bem, o que era lido na sinagoga era a lei. O que era lido ali era a própria lei, o Antigo Testamento. Então, a doutrina que nós podemos entender ali é
o Jesus apresentando a mensagem do Evangelho a partir da leitura do Antigo Testamento. Hoje nós temos os dois componentes escritos e é fácil, entre aspas, para nós poder ir, certo? E encontrar o cumprimento, como em Cristo foi cumprido. Foi cumprido o que foi prometido pelos profetas. Porém, naquele momento, é o próprio Jesus ali que as pessoas visualizavam no seu ensino o que nós hoje lemos no Novo Testamento. Para nós está escrito, mas para eles foi revelado nesse momento. Isso é o que eu posso inicialmente trazer como ponto de reflexão, de podermos compreender um pouco o que as pessoas identificavam como nova doutrina. Era o ato somente de Jesus fazer um exorcismo ali na porta da sinagoga, ou talvez dentro da sinagoga, que não deixa claro se foi fora ou dentro, mas inicialmente diz que apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito mau, verso 23. Pois bem, se apareceu na sinagoga, a gente deve assumir que o homem entrou, estava dentro. E Jesus está ensinando na sinagoga, ou seja, podemos concluir tranquilamente que, pelo menos na porta da sinagoga, aconteceu isto. Pelo menos na porta da sinagoga. Mas acontece no contexto em que Jesus está ensinando. E as pessoas estão ali, igual nós aqui hoje, para escutar os ensinos de Deus, no nosso caso, como cristãos, estudar acerca desta doutrina de Jesus, do Evangelho de Jesus. Pois bem, um elemento interessante, então, aqui nesse texto é como Jesus se revela no seu ensino e, ao momento, também na prática, mostrando essa autoridade. Estudando um pouco acerca, batismo, o pastor também, semana passada, deu também um contexto, deu um passo mais, né? Eu acho que é um tema que vamos ir desenvolvendo depois, mas o batismo era uma prática já adquirida pelos judeus, não no contexto do cristianismo, mas sim era uma prática de purificação, que obviamente tinha outras características, mas aqui também a questão do exorcismo também era uma prática que se fazia num contexto muito religioso, muito esotérico, até o que se vê, o que está documentado, e é um tema que também teria que aprofundar um pouco mais para compreender melhor, né? Mas o que podemos saber um pouco acerca desta prática é que tomava dias o processo do exorcismo, né? Era chamado o mestre para fazer isto e tomava alguns elementos das pessoas, havia um ritual por meio disto, uma série de orações, uma série de cultos, uma série de práticas que poderia até parecer meio esotérico, né? Até o momento de poder concretizar a expulsão do espírito do corpo da pessoa. Era um processo longo. E uma das coisas que impactou o povo, sem dúvida, foi que Jesus, com uma simples ordem, faz o que sabiam que era feito durante um processo de dias. Então, é aqui que as pessoas veem em Jesus a manifestação de um poder na sua palavra, porque Jesus estava ensinando, mas ao mesmo tempo manifesto, que até os próprios demônios se sujeitavam ao que Jesus falava. É interessante a gente observar que o demônio começou, os espíritos, aquela entidade, vamos dizer assim, começou a conversar com Jesus.
e certamente identificou quem ele era. E há uma frase que esta entidade, este espírito diz, que é: que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos destruir? O que se entende no original aqui, pelo menos pela Septuaginta, a gente pode compreender o significado da palavra aqui, tem um significado escatológico, ou seja, o que se entende é que o que o Espírito estava declarando ali era uma pergunta acerca da escatologia. Está perguntando para Jesus: chegou a hora já? Seremos agora já destruídos? E isso é muito interessante, porque se nós fazemos uma leitura e lembramos quando Jesus diz assim: arrependei-vos, por quê? Por quê? Porque o reino dos céus chegou. E aí o Espírito vê a Jesus e ele quase que diz a mesma coisa, né? É quase que dizer: chegou o reino dos céus, mas chegou de forma escatológica, ou seja, acabou já. É o que o Espírito questiona, e não foi. Não era esse a proximidade do reino dos céus. Era a presença do próprio Deus perto do pecador. A tal ponto que Jesus não, ou pelo menos aqui não mostra que o demônio foi destruído. Ele não foi destruído. E não foi destruído porque esse momento, que é um momento escatológico, é um momento que está por vir. É um momento em que o Senhor voltará e julgará, certo? E aquele lugar que está preparado para o diabo e todas essas entes e todo aquele que não se arrependeu e que não aceitou a Cristo como seu Salvador e que não tem esta marca, este selo do Espírito, todo aquele que não é salvo não será reconhecido como filho. Bom, infelizmente, estará lá. Mas o demônio questiona isso. Chegou a hora, o que tens com nós? Sabemos quem tu és. Até sabemos quem tu és. E que interessante, né? A gente também se pergunta aqui, como é que o demônio sabia isto? Pois bem, Jesus acaba de passar 40 dias sendo tentado pelo chefe do demônio, pelo diabo. E o diabo foi vencido. Ele não conseguiu, com este homem, Jesus, o mesmo que ele conseguiu com o primeiro, Adão. A notícia teve que ter sido espalhada, né, entre o mundo, vamos dizer assim, a fofoca demoníaca. O diabo foi, olha só, apareceu um cara aí que o diabo não conseguiu. O poder de Cristo já tinha sido manifesto. Não foi aqui que o poder de Cristo se manifestou nesse mundo. Já tinha sido manifesto. Eu li alguma coisa acerca, uma pergunta que apareceu também acerca de este homem aqui na sinagoga, e eu li alguma coisa e alguém comentava: então esse cara já tinha esse demônio e ia para a sinagoga cada sábado, então, e tipo, só se manifestou aí, o cara já estava há anos talvez aí, possuído, né? Como você fala em português? Possuído, né? A palavra é difícil para mim. E então, peraí, vamos ver uma questão. Pode ser que os demônios, nesse momento, estavam
procurando, porque havia uma manifestação muito forte dos demônios. Nós vemos isto no ministério de Jesus. Jesus encontrando demônios em muito quanto canto ele passava. Lembram lá a história dos porcos? Eram legiões. Então, o que estava acontecendo nesse mundo espiritual que os demônios estavam correndo com tanto, até o ponto de legiões entrarem num corpo só procurando o quê? Que era aquilo que os tinha assim? O que aconteceu no deserto durante 40 dias. A manifestação. Por isso, esse demônio claramente diz para Jesus: não nos mates, não nos destrua, não nos envies ainda para o fim. A frase aqui, estas duas perguntas que o demônio faz, o Espírito faz: que temos nós a ver contigo? Vieste aqui para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Nós poderíamos dizer que talvez este homem, só até poucos dias antes, era um homem livre. Não temos como concluir se ele já estava possuído há muitos anos e participava da sinagoga e participava das leituras, ou se foi recente. Mas veja uma coisa aqui interessante, que quando hoje nós pensamos nestas manifestações, eu não vou dizer que não existe pessoas que estão possuídas por essas entidades. Eu conto aqui brevemente, partilhar aqui uma breve história pessoal. De criança, eu morei um tempo na Venezuela com meus pais, e lá a manifestação da bruxaria é a um nível tão que eles fazem retiros em grupos, e com meus pais eu participei dessas experiências, e há uma forte linha que eles trazem espíritos para dentro dos corpos das pessoas durante esses retiros. São retiros de semana, 3, 4 dias. E eu, como criança, via pessoas normais que a gente conversava com elas durante a semana, que durante esse retiro, essa pessoa, por horas, recebia espíritos, e era o espírito que tomava posse desse corpo, e vivia de uma forma absurda, se enterrava agulhas no corpo e fazia uma série de coisas que, como criança, eu via aquilo e até gostava disso, sabe? E depois de 3, 4, 5 horas de estar essa pessoa aí bebendo, fumando e fazendo um monte de coisas com seu corpo e conversando com esse grupo, de um momento ao outro o espírito dizia: eu vou embora, ia embora, e aquela pessoa ficava num estado normal. Pois bem, quando eu vejo aqui, eu posso pensar que é verdade. Claro que é verdade. Eu não precisaria passar por aquela experiência, mas eu passei por essa experiência e eu posso dizer: olha, é verdade, esse mundo está. Porém, nós não poderíamos resumir o ministério e a manifestação do poder de Cristo somente a que ele deu uma ordem para o Espírito foi embora. Porque temos homens normais que também fizeram isto. Se eu vou reduzir aqui, ou resumir melhor, a compreensão deste povo quando diz assim: isto é uma doutrina nova. Se eu for pegar nesta expressão e dizer: eles diziam isto porque Jesus expulsou o demônio, eu estaria reduzindo demasiado a uma manifestação física que até o próprio demônio faz. E temos relatos disso também no Novo Testamento, lá quando Paulo ia caminhando, lembra? E aquela menina que trazia dinheiro para aqueles que a utilizavam, né? O próprio demônio, ele se manifesta como expulsando demônios. Isso para nós não... Agora,
o que verdadeiramente podemos trazer desta expressão para compreender o que as pessoas nesse momento sentiram como autoridade, além de Jesus ter expulsado o demônio com uma frase só, indiscutivelmente tem que ser a palavra que ele ensinou antes. E aí que vem o evangelho. Se nos focamos somente na manifestação material, vamos de novo pelo caminho que as igrejas neopentecostais nos apresentam hoje, as manifestações físicas só. Então, tem a água, tem o sal, tem o pedaço de rocha que veio lá, não sei de onde. Então, esse esoterismo físico, materialista, suportado numa passagem como esta, que reduz a manifestação desse Jesus somente a ter expulsado o demônio. Quando vemos outros homens no próprio Novo Testamento que também fizeram estas coisas. E outros que não conseguiram, que tentavam expulsar e ao contrário, eram atacados por esses demônios. Então, aqui nós temos que dividir em duas partes. Ok, Jesus manifestou, porém, Jesus estava ensinando. E essa palavra que Jesus estava ensinando é a que tem o poder. Expulsar o demônio mostra, manifesta, representa, era inevitável o demônio chegar aí e sentir que Jesus, aliás, era um acontecimento. O mundo espiritual estava totalmente consternado. Satanás, o príncipe desse mundo, estava há 40 dias tentando um homem que não caiu. Isso nunca tinha acontecido. Nunca. Então, estava totalmente consternado o mundo espiritual. E o mundo físico, o mundo material, o nosso mundo, começou a ter esses efeitos dessa manifestação. Esses demônios loucos pelo mundo, procurando um lugar para se esconder, para fugir desse Jesus. Essa autoridade é a autoridade que Cristo era inevitável, era Deus. E nesse momento era Deus na terra. Mas era Deus em homem. Isso não é fácil de compreender. Voltemos à palavra. O que Jesus ensinava então? O próprio Marcos nos repete, né, nos mostra, nos deixa clara a mensagem de Jesus. Está expressa como se tivesse ficado, como se tivesse sido ouvida tantas vezes que é uma frase que decoraram, entende? E dizia: é chegada a hora, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos pecados e creiam nesta boa nova. Estava tão próximo, que estava aí, em frente. E os demônios o reconheceram. E disseram: já é hora, acabou já. Acabou já. Essa autoridade, as pessoas veem de forma material, mas o que verdadeiramente leva as pessoas deste momento a fazer estes comentários é a doutrina nova, é a relação entre o que Jesus acabava de ensinar, as suas palavras, e o que se manifesta fisicamente. É uma doutrina nova o que estamos a ouvir. É uma doutrina nova, é o evangelho, é uma doutrina nova. Porém, ela tem autoridade até o ponto de que os próprios espíritos e demônios se sujeitam à sua ordem. Ele ordena com uma frase
e o demônio obedece. É a manifestação, porém, ela não substitui a mensagem, porque a primeira expressão é acerca da doutrina, o que eles ouviram no ensino de Jesus. É isso que verdadeiramente tocou no coração daquelas pessoas. Mas eles concluem de que há um elemento que confirma aquilo. Lembremos que os judeus procuravam sinais sempre, né? Então, esse elemento é só um sinal. Nós não podemos reduzir a manifestação da glória de Deus ao evento de um espírito sair, ser expulso. Porém, para este povo, era mostra de que aquilo que eles tinham acabado de ouvir era diferente. E que era diferente não só por ser diferente, sino também pelo que o próprio Jesus manifestou nesse sinal que ele fez. A palavra do Evangelho de Deus, a mensagem é simples: arrependei-vos. É chegada a hora, o reino de Deus está próximo. É o Evangelho que nós pregamos, que é simples. Nós lemos essa frase e está tão claro no Evangelho qual era a mensagem de Cristo, que é simples. Deveria ser mais simples de pregar, de entender, de compreender. E hoje, o Evangelho, infelizmente, ele se mistura com todo aquele esoterismo em algumas igrejas. E se perdeu. Se perdeu o quê? O escutar aquilo que é uma doutrina diferente. Pois bem, hoje escutamos doutrinas diferentes, né? Mas de forma negativa. E a doutrina de Cristo é a que nós precisamos aprender, ensinar, praticar, ouvir cada domingo. Jesus visitava as sinagogas e ensinava essa doutrina. Então, cada domingo eu falo assim: você já sabe de que nós vamos falar o próximo domingo. Vamos falar de Cristo. Vamos falar desta doutrina de salvação, desta doutrina que o reino de Deus chegou a nós. Há muito, muito para estudar aqui. Mais uma vez, irmãos, o propósito é a gente se aproximar desse reino que já chegou e que, infelizmente, nós, pelo barulho do dia a dia, pelas manifestações físicas aqui, materiais, às vezes perdemos, né, o foco disto. O propósito aqui é vermos nestas palavras, vermos aqui nestas letras, nesse relato. Alguns dirão que é um livro histórico, fantasioso. Nós acreditamos que é a palavra de Deus, acreditamos que é a manifestação da nossa salvação em letra, e que essa letra foi feita carne e que estava desde antes. Para nós é mais do que simples letra, para nós é vida. Pois bem, o propósito então com esta mensagem hoje é para trazer alguma aplicação à nossa vida. Seria: existe esse mundo espiritual, esse mundo dos maus espíritos? Existe, claro que existe. Não é uma criação das culturas, não é uma criação antropológica ou antropomórfica para representar o mal do homem. Não, não, não. Existe claramente. Não podemos deixar essas ideologias permear a nossa fé, porque então desconstruiria o fato do próprio Deus ter vindo à Terra, né?
Não é uma construção do mal, uma história que conta e que tenta mostrar o mal do homem. Não. Satanás existe. Os demônios estão ali. Eles podem possuir pessoas? Podem. Mas não é o ministério da expulsão dos demônios. É o ministério da palavra de Deus, da pregação do evangelho. A expulsão do demônio é um ato que não depende de nós também. Porque aqui é o próprio Cristo. Aqui é o próprio Cristo. Outra aplicação que nós podemos trazer é, além de saber da existência deste mundo espiritual e este mundo dos espíritos, dos demônios, e entender que há um mistério aqui também, que o nosso chamado não é a um ministério específico direcionado a expulsar demônios, e sim ao ministério do ensino da palavra de Cristo, que é o elemento de fundo aqui. O elemento principal aqui não é a expulsão do demônio, é o que Jesus estava ensinando. E esse elemento se perde, então, na manifestação simbólica, certo? Que o homem quer dar aquilo, não, e focamos no demônio. Não, 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 não. O elemento de fundo é o ensino da palavra de Cristo. E esse deve ser o fundo do nosso ministério. Por cima das manifestações que possamos identificar como manifestações sobrenaturais. Eu quero colocar nisso também a cura, por exemplo. Porque Jesus, além de jogar fora os demônios, que é uma espécie de cura para aquele que tinha o demônio dentro, né? Libertar. E vemos aqui que o demônio, antes de sair, ele sacudiu fortemente o homem e deu um grande grito e saiu. Machucou o corpo do homem. Pois bem, Jesus, hoje, nós oramos hoje de manhã para que Jesus nos trouxesse cura para as nossas doenças, paz para a nossa ansiedade. E está bem orar por estas coisas. É normal, é natural. Se não oramos por estas coisas, não acreditamos que Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. A salvação é o mais importante. Porém, Deus também nos deu esta vida. E começa a vida eterna aqui. Já começou. Então faz parte também sentir dor e pedir para que Deus tire essa dor. Faz parte. Podemos clamar para que Deus tire de nós a doença, os espíritos que nos afligem. Faz parte, claro. Mas não é o essencial, né? O essencial é pedir para Ele que nos traga a sua palavra, o entendimento do seu evangelho, essa nova doutrina que diz aqui que ele ensinava, essa doutrina, porque esta doutrina certamente será muito maior do que uma cura ou uma não cura. Essa doutrina será aquela que nos confortará, nos trazerá paz quando a cura não chegue, ou aquela que nos trazerá o gozo, a felicidade, da graça quando a cura chegue. É inevitável. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas reduzir o ministério do evangelho a manifestações físicas é um grave erro, irmãos. O pano de fundo é a mensagem de Cristo. E é uma mensagem simples, relatada num verso. Num resto. É chegada a hora, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos pecados e creiam nesta boa nova. Por último, veremos nos próximos versos
a continuidade desse ministério de Cristo. Sabemos que foi um ministério que demorou pouco tempo, uns 3 anos, aproximadamente. Ou seja, que aqui Cristo estaria com uns 30. Era um homem conhecido, como pessoa, como ser humano normal. Conheciam seus irmãos, seus vizinhos. Era uma pessoa conhecida. Porém, logo dos acontecimentos que lemos na semana passada, da preparação do seu ministério, parecia outra pessoa. As pessoas olhavam nele e identificavam alguma coisa que antes não. Jesus, então, se converteu? É outro Jesus? Como entender esta questão sociológica? Não, Jesus não se converteu, Jesus não mudou, Jesus não se transformou em outra pessoa. Antes era mais brincalhão, agora mais sério. Não é uma transformação como nós podemos observar de forma sociológica. Agora já fala mais refinado. Não, é que logo da preparação do seu ministério, a palavra que ele falava. Lembram quando o Espírito Santo ficou sobre ele e Deus declarou: Este é o meu filho amado? Agora, essa palavra já estava para todos nós. A diferença está, mais uma vez, na palavra, no que ele falava. Agora as pessoas identificavam algo diferente. É o Espírito Santo tocando os corações. É o Senhor Deus, através da sua manifestação plena nessa trindade já manifesta, né? Que vemos aí, Pai, Filho, Espírito Santo. As palavras de Jesus agora não são palavras que as pessoas passam e escutam e simplesmente escutaram. Agora, o coração das pessoas, pelo próprio Deus, está absorvendo a palavra de Deus. Porque a palavra é a mesma, Jesus não se transformou. Jesus não se converteu. Jesus não passou nesse momento do batismo agora a ser um santo. Ele é. Ele sempre foi. A diferença está em nós. O que nós ouvimos dele. Por isso é importantíssimo, irmãos, que a gente pregue a Cristo, que a gente pregue o Evangelho, que a gente pregue esta doutrina de Jesus e não outras mensagens que sejam mais humanas.